E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar nosso encontro com aprovação. Meu nome é Luiz Pierre, professor aqui da casa em Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, há uns anos. Estou aqui com o professor Gleibe. Tudo bem? Prazer, beleza? irmão. Prazer estar com você aqui. Que delícia. Que bom, Pierre. Obrigado pela oportunidade, meu amigo. Vamos arrebentar. Vamos acabar com tudo. A gente vai pegar o quê? Umas 8 perguntas aí. Vamos matar aqui, com esses nossos pequenos alunos aqui, vamos matar no mínimo de 8 a 9 questões, pelo conhecimento e pela experiência que você tem, meu amigo. Que, pessoal, ele só tem cara de menino, viu? Só tem cara de menino. O bichinho é danado, viu? Ligeiro, viu? Então, Pierre, muito bom estar aqui. Vamos começar a falar o quê? Direito do trabalho com eles, depois a gente pega processo? Vamos. Mano, então, começa aí, meu velho. Começar falando empregado e empregador. Acho legal o artigo 3º, que sempre cai alguma coisa, eles gostam de brincar aí com... Você tem... se é prestação de serviço, se vai ser uma relação de trabalho. Então, 5 requisitos, que aí a gente consegue lembrar também do empregado doméstico, né? Então, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação e pessoa física. Rapaz, quando você me fala isso, me permita, eu lembro, eu gosto, rapaz, eu não tomo chopp, mas quando você me fala requisitos para ser empregado, me lembra o chopp com SHOPP. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. Para ser empregado, todo empregado tem que tomar chopp. Artigo 3º, você mandou bem na CLT aí. Boa. Engraçado, né, meu irmão? Porque dentro dos elementos, dos requisitos de empregado, é engraçado, porque sempre o examinador faz essa conotação de empregado e empregador. E aqueles empregados, por exemplo, domésticos. Tem novidade, não tem não, Pierre? Tem novidade e... O que você acha aí? Todo mundo cai porque vai na não eventualidade. E esquece que o empregado doméstico, ele não tem essa questão da não eventualidade. Ele tem um tempo mínimo que ele tem que permanecer. Se ele fica um dia só na casa do empregador, ele vai ser o quê? Diarista. 2 dias, diarista. Acima de 2, a gente começa a ter aí o quê? O empregado doméstico que mudou parágrafo único do artigo 7º, implementou diversos direitos, e a banca gosta do nosso... Gosta. E um dos grandes requisitos da doméstica, né, Pé, que o aluno tem que entender, como essa questão costuma cair na prova para vocês. Doméstico não, grava isso, hein, não dá lucro ao empregador. Doméstico não dá lucro, porque uma vez que ele dá lucro, aí cai, PR, onde? Sim. Cai no domicílio, sim. Que é o clássico, ou no teletrabalho agora. Sim. Teletrabalho também é um assunto que pode cair para esse povo aí, não pode? Pode cair. Caiu na última fase, na última prova. Caiu, velho. E artigo 75 seguintes e tal. Está mudando. Olha e é interessante, porque o pessoal esquece, desculpa, mas o pessoal esquece do artigo 62, parágrafo 3º, que entrou, que não tem um controle. Então lembra, vários requisitos do teletrabalho, lembra que tem que trabalhar de casa, mas às vezes esquece que ele não tem um controle de jornada, que é um dos pontos principais aí para as empresas, né? Uma das perguntas, Pé, que você deve receber muito nas suas redes sociais, a gente recebe muito da minha, inclusive a gente monta até grupo na segunda fase, coloca todo mundo lá dentro e mandamos vídeos. Inclusive é importante que o aluno saiba disso, porque a gente monta os grupos de segunda fase, o Pierre manda áudio, eu mando áudio, é vídeo, é texto, a gente é um tormento na vida desse povo mesmo aí, né? Mas o que acontece? O teletrabalho é algo que a gente pergunta. Pessoal, o fulano vai trabalhar em casa. Legal. Ele excede as 8 horas por dia. Como o Pierre falou, não tem direito à hora extra. Legal. Perfeito. Mas ele tem direito ao adicional noturno. Que a lei só excluiu, que a gente falou, 623. Só excluiu a hora extra, mas não excluiu o adicional noturno. Então, cuidado. Teletrabalho não tem direito à hora extra. Essa é a grande sacada desse pessoal. Sim. E a empregada mulher, hein, Pierre? Essa mulherada cai demais na prova, não cai não? Cai. Manda bala aí, mas velho. Cai uma pegadinha que a gente batia no curso que entre a hora extra, a hora normal e a hora extra, ela tinha 15 intervalo. minutinhos, lembra? E aí o pessoal botou isso na cabeça, que a gente falava toda hora. Tem um intervalo, se não tiver intervalo vai ser como hora extra. E batia. Chegou a CLT, a reforma e tirou. Tirou. E uma coisa que o pessoal confunde também muito, PR, é a licença maternidade e estabilidade gestante. Nossa. A gente fala para o aluno assim, até me ajeito aqui na cadeira para melhorar, falar para eles aqui. Pessoal, licença maternidade, pelo amor de Deus, grava isso, é de 120 dias, podendo ser prorrogado para até 180. Estabilidade gestante é outra coisa, né, PR? Total. Não, 5 meses e o pessoal esquece que a licença, eu sempre falo, licença maternidade, a estabilidade, ela é da gestante, mas eu falo indiretamente. Por quê? Ela para defender o nascituro. Tanto que, se a mulher falece no parto, vai para o guardião ou para o pai. É isso e mesmo. isso é uma pegadinha que o pessoal tem pego aí, que não é da estabilidade só da gestante. Não. Tanto, já entrando aí um pouquinho em processo,
a estabilidade no aviso prévio, você vai ter só da gestante. Só. Então, se você acidenta, se você vai ter a estabilidade aí do dirigente sindical, ele não tem. Mas da gestante, que é para o nascituro, ela perpetua. E que engraçado, então é muito importante que o aluno tenha a seguinte consciência: licença maternidade 120 dias e estabilidade gestante é da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E o PR já levantou a bola, né, PR? Contrato de trabalho determinado também dá direito à estabilidade. Então, contratei uma mulher para trabalhar 1 mês e ela me chegou grávida. É estável? Assinala. Alternativa, estável. Isso para nós é muito importante, né, PR? Lembrando, junto com o contrato determinado, a gente tem um aviso prévio, que tem... A súmula fala do contrato determinado, as pessoas às vezes ficam na dúvida aí do aviso prévio, e entrou o artigo aí 391A que fala que tem para o aviso prévio também. Justo. Então não pode esquecer. Então, mas isso já é cabível para gestante. E o acidentado que tiver de aviso prévio também, irmão, e sofreu um acidente de trabalho? Não, né? Não dá já muda um pouquinho a história, já né? muda a história, porque já muda a história. É o que eu falo, a gente tem que lembrar. Por que para mulher tem? Que a gente está trazendo o quê? Uma estabilidade, uma garantia à vida. A outra pessoa não tem. Então você pode ter muita gente aí com uma fé que vai demais. E uma coisa que você falou de estabilidade, PR, uma coisa que cai muito nas questões dos alunos, é a diferença de eleito e escolhido. Rapaz do céu, sabe aquelas questões, PR? 1, 2, 3, 4, ABCD, que o povo adora, e somente 2 são verdadeiras, uma é verdadeira? Cai a seguinte questão para o nosso aluno assim: empregado, dirigente sindical, foi escolhido pelos empregados. É falsa. É falsa. Porque eleito, ele é estável. Escolhido é pelo patrão. Ele não tem estabilidade ou garantia provisória de emprego. Por quê? Se ele está pelo patrão, ele está defendendo o patrão, está do lado dele, por que ele vai ter que ter garantia de emprego? O do empregado que vai levar pancada para tudo que é lado. Então, quando ele tem a eleição, ele tem a estabilidade aí. E eu falo para sempre lembrar, quando você vai ter a estabilidade, não é até o fim do mandato. Por quê? O patrão vai estar bravo naquele momento. Então, tem que ter um tempo para o patrão esquecer que aquela pessoa foi uma pedra no sapato dele. Por isso que você tem o quê? 1 ano, normalmente, após o mandato, que você tem estabilidade. Boa, irmão, boa. E eu sei que você é advogado atuante, você é um processualista nato, tá na tua veia. Você vê a diferença do professor que é processualista? Por favor, foca no PR. Olha a pose, olha a categoria do homem, tá elegantíssimo. E olha o meu jeito. Eu sou já mais largado, né? Sou do povo aqui. Então, PR, do ponto de vista processual, é importante que o nosso aluno grave o seguinte: se a questão falar para você dirigente sindical, o meio cabível é reclamação trabalhista com liminar. Lá no 659, inciso 9 e 10. E qualquer outro tipo de garantia de emprego, que nem o PR falou, acidentado, gestante, aí é reclamação trabalhista com tutela antecipada. Inclusive, esse tema a gente já até preparou para a segunda fase, uns negócios legais para eles aí. Tá, a aula tá... E você que vai dar essa matéria? Que eu me lembro. Você jogou no meu peito. Lógico, é que ele gosta. É o chefe, ele é o coordenador. Ele que jogou no meu peito. Falou, Gleiber, pega esse negócio matéria... aí. Eu gosto. Eles pegam. Eles pegam muito, não muito na peça. Não tem cobrado, porque eles gostam mais de recurso ordinário, uma contestação, reclamação trabalhista, coitado. Deixa um pouco de lado. Tá meio largadinho, tá não? Mas, em pergunta, eles estão acabando. Tanto tutela antecipada, cautelar. Putz, não tem jeito. Irmão, voltando pro direito material. Não. Férias teve novidade aí com a reforma trabalhista, não teve? É que eu adoro férias, sabe, Pierre? Então fala um pouquinho aqui, eu tenho que saber sobre férias. Quem não gosta de férias, já vão pedir pro patrão. Férias, foi legal a mudança, por quê? Todo mundo, normalmente, divide as férias para conseguir o quê? Pegar um feriadinho aqui, conseguir passar com a família. E antes só podia dividir em 2 vezes. E era muito comum dentro de empresa querer dividir mais. Hoje, pode ter uma divisão em 3 vezes. Boa. Só que a pegadinha é, todo mundo lembra, 30 dias, 3 vezes, 3 de 10. Putz, aí você mata. E não pode. Não é. Tem o quê? Prazo mínimo, no mínimo, um período de 14 dias. Justo. E, para não prejudicar o empregado, no mínimo de 5. Certíssimo. Então, toma cuidado com os dados. E uma coisa que eu tenho muito medo, Pierre, do pessoal acabar comentando, é exatamente assim, meu irmão. O pessoal, tá bom, 30 dias de férias, um dos períodos 14 dias. Aí caiu uma questão lá, 2 semanas. Não. Porque a gente sabe que 2 semanas é diferente de 14 dias. Tá certo? Do ponto de vista jurídico. A lei fala em 14 dias, assinale 14 dias. E antes de tirar as férias, vocês sabem, não pode tirar férias 2 dias antes de descanso semanal remunerado ou
descanso semanal federado ou feriado. Isso. Não pode tirar 2 dias antes disso. Então fique esperto. Férias, esse detalhe pega e pega bastante. Você falou meu 2 irmão. dias. Pagamento das férias tem que ocorrer 2 dias antes. Senão, pagamento em dobro. Pagamento. 2 dias antes ou 2 vezes as férias. Não tem como esquecer mais. Não pode mais. Tudo E isso 2. cai na primeira fase e cai na segunda Sim, também, né, irmão? férias tem sido bem pedido, principalmente verba rescisória. Teve aí, caiu pedido de uma justa causa, estava pedindo para reverter a justa causa. Então, toda essa questão liga com verbas rescisórias. E, falando em verbas rescisórias, teve uma mudança aí. Do pagamento dela, pagamento. né? Teve, meu amigo. O artigo 477 da Isso. CLT. Rapaz, estuda, né, meu? Tem. Manda bem, conhece bem aqui, estudioso. Não, parabéns, show. Meus amigos, verba rescisória, artigo 477, o empregado foi dispensado, o prazo para o seu pagamento, 10 dias, independentemente do aviso prévio. Porque existe aquela regra do aviso prévio indenizado, né? Sim. Aviso prévio cumprido. Hoje não, meu irmão. São 10 dias de pagamento de verba. Então, como essa questão pode ficar para você? Empregado foi dispensado. Qual o prazo de pagamento das verbas rescisórias? Não importa o aviso. O prazo será sempre de 10 dias. E aí, Pierre, se não pagar no prazo, aquela multinha ainda existe? Multa, salário. Continua. E, se não pagar as verbas, também entrou com ação, já falando um pouco de processo, a gente tem outra multa, né? 467. O 467 das verbas incontroversas. Detona todo mundo, todo empregador esse valor, hein? 50%. Agora eu fui mandado embora. Vou dar um exemplo aqui. Gleibe, uma questãozinha para ele aqui. Gleibe foi mandado embora, não recebeu nada de verba rescisória e isso trouxe prejuízos tamanho a ele. Gerou aí, obviamente, um dano extra patrimonial. E aí, meu irmão, o que a gente pode pedir? Você, como meu advogado, faz o quê? Reforma da CLT trouxe aí o dano extra patrimonial. Utilizávamos o Código Civil. Justo. E agora a gente tem todas as regras dentro da CLT, o que facilita. Primeiro, já colocou limite para indenização. Perfeito. Esse limite ficou entre 3, 5, 20 e 50 vezes o salário do empregado. Isso. Porque a MP tinha mudado, né? Exatamente. E essa MP pegou muita gente, o pessoal ainda não lembra aí se caiu ou não caiu. Caiu a MP. Acho legal frisar. Caiu faz tempo, mas ela não vale mais. Mas, Pierre, a gente que dá aula em muitas faculdades e também cursinho, os alunos vêm falar com a gente. Não, professor, eu assisti um vídeo ontem que a pessoa falou que é o teto lá do regime geral da Previdência. Mas ele assistiu um vídeo na internet Tá, MP. antigo. Então, meu aluno e minha aluna que está me assistindo, presta muito atenção nos vídeos. Tem muita coisa boa na rede mundial de computadores, Pierre. Mas tem que se atentar à data. Tá. A Sim. data. Para nós, questões, vídeos, é a partir do segundo semestre de 2018. Acabou. Então, só para fechar, falou em dano extra patrimonial, 3, 5, 20, 50 vezes o salário do empregado. Aí, por exemplo, essa que é uma questão assim, empregada sofreu assédio sexual. Gera o dano aí. Sim. Né? Gera o dano. Aí pode ser o grau leve, médio, grave ou gravíssimo. Quer dizer, se 2 mulheres sofrem um assédio sexual, uma ganha 1.000 e a outra ganha 10.000, essa vai ganhar 10 vezes mais, porque é pelo salário dela, não é isso? Sim, mas cabe ao juiz aí verificar também como que o dano foi agravado e como ele afetou a vítima. E também tem essa questão que o próprio artigo 223, entre A e G, ele vai trazer que o juiz ele pode verificar como que ele vai fazer essa indenização. Então, não é que se são 2 mulheres pode ser parecido, o juiz ele pode aí ter uma facilidade, ele pode o quê? Para um ele vai dar 5, outro ele pode dar 50 para tentar verificar e balancear aí o dano que a pessoa sofre. E indo um pouquinho para o processo, que eu Sim. sei que você gosta também pra caramba, quando a gente faz uma inicial agora, inclusive o dano moral, a gente tem que colocar o valor agora, Sim, né, meu irmão? artigo 840, parágrafo 1º, e tem a pegadinha, porque tem que ser certo, determinado e com valor. Perfeito. E aí os advogados que têm preguiça não põem valor, achou que ia dar certo. Parágrafo 3º fala que não pode, que vai o quê? Julgar sem mérito o pedido. Poxa, então, volta tudo, vai ter que refazer, contratar contador. Então, já coloca todos os valores para não ter problema, né? E tem uma história agora que tem uma quitação anual, não é? Quitação anual do contrato de trabalho, né? Lá do 507A, 507B, estava lá aquele pedacinho. Eu discordo totalmente, então nem vou falar. Não gosto dela. Então, Acho que prejudica. Prejudica demais, né? Só para o aluno poder entender aqui, você que não estudou essa matéria, né? Concordo com o Pierre, mas ele passou para mim poder falar isso para vocês.
Uma vez que o empregado ele completa 1 ano de empresa, a empresa poderá levá-lo ao sindicato e lá é feita uma quitação anual referente ao último ano. Sim. E toda quitação que é feita nesse sentido, dá quitação total nas cláusulas que tiverem naquele contrato, naquele acordo. Isso dá eficácia liberatória geral. Não. O que isso significa, meu amigo? Não pode entrar com ação depois. E aí, como é que a gente vai sobreviver agora sem esse negócio? Vai ter que brigar com isso, falar que isso não tem eficácia geral nenhuma. Cara, que loucura. Mas, então, para o aluno, ele tem que entender que dá eficácia liberatória Sim. e não pode mais mover a Entrar com ação. Sim. Já, o empregado já aceitou e quitou as verbas. O que é meio complicado. Imagina se o empregador chega para você, vamos lá da quitação. Você fala não? Não, você fala vou e ainda te pago o chopp. É porque o empregado, muitas vezes, o que acontece? O empregado, muitas vezes, ele assina esse termo de quitação para não perder o emprego. Sim, você não. Mas se cair essa questão na OB, mesmo ele não concordando, como nós, você sim. tem que assinalar que sim, da eficácia liberatória, não pode mais mover uma ação, nada disso. Fique complicado. esperto aí. Eu soube que tem uma aluna que estava com uma dúvida aí pra gente. Rapaz do céu, então vamos colocar na tela Vamos? pra gente saber agora. Vamos ver Vamos pra descobrir matar. que trem que essa mulher falou pra gente. Oi, professor. Meu nome é Luana. Com a reforma trabalhista ocorrida em novembro de 2017, caso a questão destaque que a empresa fornecia transporte regular e encontrava-se em local de difícil acesso, seria possível o empregado propor ação postulando horas em itinerary, mesmo após a vigência, mas destacando que trabalhou dessa forma durante o ano de 2016? Pô, Mandou bem. Mandou. Mandou Pegou bem. pesado, Não, hein? deu no meio. Olha. Deu no meio. Hora em itinerary, se já acabou, se não acabou, se volta, se não Pegou. volta. Direito material, direito processual, tá... Não, a Luana. Bom, parabéns, Luana. É aluna LFG, com certeza, passou. bicho. E já passou. Meu, tá na segunda, é trabalhista. Com certeza. Quer falar ou... Posso começar? Não, é com você. Vamos falar aí da hora itinerary. Tinha a regra de que, se o local era de difícil acesso, o empregador pagava aí o transporte, a gente tinha a possibilidade de esse período ser considerado como hora extra. Justo, amigão. E aí a reforma tirou. Sim, artigo Não 58, importa, arrancou, tirou ali. não importa o que aconteça. Esse período, mesmo que o empregador pague o transporte, o local é no meio do mato, não é hora extra. Mudou totalmente. Perfeito, Mas perfeito. no caso dela, Aí me lembra, sabe o que aqui, meu irmão? A Instrução Normativa 41 do TST, Boa. que fala do ex-tunc, Sim. aquela história. Meu aluno, você sabe um pouquinho de prescrição. Quando você entra com ação, você tem 2 anos para entrar com ação, que é a prescrição bienal, que o homem aqui do lado sabe muito bem disso. E quando você entra com ação, no momento que você ingressa, ela retroage 5 anos, que é a prescrição quinquenal. Então, se hoje nós entrarmos, por exemplo, em 2019, vai retroagir até 2014. Ela citou 2016. 16. Então, de Tá 2014 até 2017, existe a hora em itinerary. Ou seja, a partir de 2017, dia 11 de novembro, é que não existe mais. Exatamente. A gente até brinca, né, Pierre? Não jogue a sua CLT velha Não. no lixo. Porque durante 5 anos ela ainda vai ser valer. válida ainda, Sim. meu. Tem tempo, tem muita briga. E aí no processo você tem que ficar brincando. A parte processual, atual, mas a parte material ainda vale. Pierre, uma coisa que eu estou pensando, a pergunta da Luana aqui, rapaz. Sim. Isso também acontece com a hora de intervalo para refeição, artigo 71. Boa. Não é Aqui, ó. porque pô, você já entrou com ação para burro nesse sentido, e eu também. O fulano tinha 1 hora de almoço. Aí ele trabalhava, almoçava em 20 minutos e os outros 40 minutos trabalhava. Aí ele ganhava o período integral, inteiro, a título de remuneração. E agora? Agora mudou totalmente. Antigamente falou remuneração, lembrando para os alunos, remuneração tem reflexo, verba de natureza salarial. Boa. Mudou agora. Agora a gente tem o quê? Indenizatório só pelo período em que ele não teve o intervalo. Nesse caso, se ele tinha 20 minutos, ele vai receber 40 e não 1 hora, como ele tinha antes. E natureza indenizatória. Indenizatório. Tem 50%, mas ajudou muito o empregador que tirou aí um valor alto aí da indenização. Meu amigo, então compensa deixar hoje o empregado trabalhando na hora do almoço. Sim. Que o lucro que ele vai dar, eu vou pagar uma merreca para ele, Sim. tá tudo certo. É mais barato que a hora extra dele depois. Mas lembrando, então, Pierre, isso aqui é uma questão assim, eu trabalho desde 2014 sem almoço. Perfeito. Então, até 2017, eu recebo como hora, remuneração, hora integral. Perfeito. E a partir de 2017, eu recebo indenização Então, só o só- período suprimido. Exatamente.
Então, na minha petição, então você me aconselha o quê, professor, na segunda fase? Eu coloco 2 períodos. Do período de tanto a tanto é um direito, de tanto a tanto um direito? Exatamente. Sorte que não pediram isso na segunda fase. Mas é na bom. primeira pode. E a primeira tem essa possibilidade aí que as alternativas as ajudam. Na segunda a gente vai ter um trabalho aí para explicar isso para eles. Irmão, a gente vai ter que fazer dividir em duas colunas. tópicos, Duas sim. coluninhas para eles poderem entender. Sim. Vamos ter que tocar esse barco. Vamos. E aí, falando sobre esse negócio de legislado sobre negociado, Exato. negociado sobre Pô, legislado. sim. E aí, bom, algumas novidades. Tem o 611A e B, que falam que tem que ser negociado. E o que não pode ser negociado. Por exemplo, eu vou querer reduzir minha hora de almoço. Eu posso fazer individualmente com o meu patrão, por exemplo? Patrão, reduz aí para meia hora, eu saio meia hora mais cedo? Não. Tem que ter acordo coletivo, convenção. E quando você me fala do 611, eu me lembro daquela possibilidade de você negociar com o patrão. Que nem você falou. Mas não é sempre, não é qualquer um que pode negociar. Não é liberado. Não. E tem os direitos que são são específicos. 2 requisitos. E tem 2 requisitos para poder liberar. Manda. Né? E aí é uma coisa que o pessoal tem a pegadinha. Por quê? No dano moral, a gente tinha aquela ideia. É salário do empregado ou benefício da Previdência? E aí a gente fica falando, é salário do empregado. E quando a gente vai ver sobre o negociado com o empregador, a gente tem que lembrar que é benefício da Previdência. Rapaz do céu, olha as tem que novidades. lembrar. Mas é o seguinte, e o que o aluno pode fazer, Pierre, é assim, porque tem muito aluno que estudou a CLT antiga, Sim. que está meio capenga, porque você sabe que nem advogado muitas vezes sabe da reforma trabalhista. Sim. Agora uma dica, assim, um parênteses aqui na aula. Vamos lá. Qual a melhor dica, na tua opinião, para que ele se prepare para a prova da OAB diante de toda essa avalanche de novidade? Porque a nossa matéria, que as outras matérias, professores, nos perdoem, mas a nossa matéria é a mais importante. E é muito mais legal. São 11 questões, 11 questões. Direito e processo. Cai Sim. para burro. Tem que saber, tem que Qual é gabaritar. a tua orientação, meu amigo, para poder se preparar o aluno se preparar para mandar bem aí numa primeira fase? Processualmente falando, eu lembraria uma questão importante. Dia útil. Artigo Mudou. 774. Dia útil, para não tomar cuidado. E a regra de prazo na Justiça do Trabalho é de 8 dias. A regra. Toda a regra, eu falo, ela foi criada para ser quebrada. Então, se eu tenho uma regra de 8 dias, é óbvio que eu tenho outros prazos. E a Justiça do Trabalho, ela é o quê? Ágil. Então, os prazos são menores. Tirando quando eu tiro ali o de 15 dias do extraordinário. Então, eu tenho um prazo de 8 dias, eu tenho um prazo de 5 dias, mas a Justiça do Trabalho, ela é rápida. Eu tenho um prazo de 10 minutos, eu tenho um prazo de 20 minutos, eu tenho um prazo de 48 horas. Então, o aluno tem que lembrar e tomar cuidado. Pegadinha, todos os prazos são. Nunca. Os prazos, a regra, 8 dias. Mas aí a gente tem o prazo para a defesa, 20 minutos. Sim, improrrogáveis. Improrrogável. Razões finais, 10 minutos. E aí vai embora. Outro prazo que... Vamos entrar em processo, porque agora é bom, gostoso. A gente adora essa matéria. Recurso ordinário no rito sumaríssimo. Por exemplo, o aluno sabe que o rito sumaríssimo é até 40 vezes o salário mínimo. Legal. Cabe recurso ordinário, que proferiu a sentença, cabe recurso. Aí que é a seguinte questão para eles assim, Pierre. Qual o prazo do recurso ordinário? 8 dias. Aí qual que é o prazo para o relator distribuir o recurso com o primeiro voto? Aí são 10 dias. Então, prazo para as partes, 8 dias. Prazo para o juiz, 10 dias. Quando cai esse negócio, isso também derruba E é detalhe, tem que tomar cuidado. E agora, a banca está querendo o quê? Sair do básico. Então, tem RT, contestação e os recursos, o pessoal está tranquilo. Mas eles gostam de mandado de segurança. Sim. E põem aí, que você falou aí o prazo que a parte tem. E eu lembrei, todo mundo lembra do CPC, né? Você faz uma petição inicial, esqueceu alguma coisa, errou alguma coisa, o juiz vira e fala, emende, arrume, né? E no mandado de segurança, hein? Ah, meu amigo, não tem como. A prova tem que ser pré-constituída. E eu lembro que na segunda fase, uma vez, Pierre, caiu na sequência 3 mandados de segurança. Logo com a emenda 45, foram 3 MS. MS1 não vai cair. Caiu de novo e caiu de novo. Foi um desespero, rapaz. Foi um desespero. Porque o mandado de segurança está no artigo 114 da Constituição, juntamente com o habeas corpus e com o habeas data. São 3 remédios constitucionais que nos interessam. Peraí, ele falou habeas corpus e o habeas corpus, cara. Quando cabe habeas corpus para nós, gente? Quando sempre o empregado ou qualquer pessoa que tenha ligação com o trabalho esteja, por exemplo, sem condições de locomoção. Exemplo, trabalho escravo.
Então, cabe habeas corpus para poder liberar a pessoa. E você acredita que quando a prova ainda era regional na OAB, Pierre, caiu um habeas corpus na Bahia, cara, trabalhista? Nossa. Vou contar a história, como é que foi. Foi louco o negócio, cara. Foi louco. Foi mais ou menos assim, pessoal. Determinada testemunha foi para uma audiência. Foi contraditada. Eu contradito a testemunha. Ela será ouvida como informante. Só que ela mentiu. E o juiz mandou prender. Entre com meio cabível para soltar essa pessoa. Habeas corpus pro TRT, velho. Não, mas se cair isso, primeira fase, você já deu a dica, acertou. Se cair segunda, só para vocês saberem, a gente fala como faz. Fala, não temos que falar. Lembre, habeas corpus é uma inicial. Tem natureza de inicial. Se você fizer uma inicial, se você lembrar dos requisitos, quais são os requisitos de um habeas corpus? Você lembra de um RT, você consegue matar. Puxa, show de bola. É porque, na verdade, na segunda fase, Pierre, a gente bate 4 peças, né? Sim. Inicial, contestação, recurso, embargos, declaração, que é a peça incidental. Sim. Todas as peças saem disso. Sim. Que vê um aluno, ele fica desesperado, Pierre, quando cai ação rescisória. Artigo 8, meu Deus! O que o Pierre falou, gente, é pura real. Isso é natureza jurídica de ação. Endereçamento, qualificação completa, que a gente faz, fato, fundamento, pedido, aquela pegada. Só que a ação rescisória, ela tem algo a mais. Ela só pode ser distribuída em tribunais. Então, se você ler na questão ação rescisória e vara do trabalho, é falsa. Risca, está errado. E tem um depósito prévio que é de 20%. Que o pessoal, sabe que eu já vi uma questão cair, PR? Que para ação rescisória cabe depósito recursal de 20%. Não. Pá, o aluno foi. É depósito prévio. Sim. Puta, e tem uma pegadinha, você falou da ação rescisória. E a gente sempre fala prescrição. Puta, show, verdade. E aí a gente o quê? A ação rescisória, junto com o mandado de segurança que a gente está falando... E junto com o inquérito. São decadenciais. Ação rescisória, 2 anos. Mandado de segurança, 120 dias. Inquérito para apuração de falta grave, 30 dias. Então, se eu ler PR, decadência, ou se eu ler, perdão, inquérito, mandado de segurança ou rescisória, eu assinalo decadência. Não assinalo prescrição. Toma muito cuidado com isso. Falando de prescrição, irmão, o artigo 11A tem uma tal de prescrição intercorrente. Foi bom, porque acabou com a discussão entre a súmula do STF e do TST. Perfeito. A 114 do TST e a 327 do STF. Brigavam. Pode ou não pode? Pode. Agora o quê? Pode. Prescrição intercorrente só tem o quê? Na fase de execução, o reclamante, quando ele desobedece uma ordem para continuar a execução, começa a prescrição intercorrente. 2 anos desse desobedecimento, se ele não mexer no processo, o processo é arquivado. Extingue com resolução de mérito. Acabou, não deve mais nada. Mais nada. Então teve a fase de conhecimento, vara, TRT, TST, STF, transitou em julgado, foi para liquidação de sentença. Lembrei de uma coisa. Liquidação de sentença, fase processual, só para atualizar os valores, principal, juros, correção e tal. Antigamente, a gente sempre falava, né, PR, que o prazo para qualquer coisa na liquidação de sentença eram 10 dias. Sim. Passou a ser 8. Regra. Ou seja, vai apresentar os cálculos da liquidação de sentença, 8 dias. Vai impugnar os cálculos, 8 dias. Meu, que show. Sim. Olha só que bacana. E voltando aqui. Ou seja, eu ganhei uma fase de conhecimento, foi para uma fase de execução, o reclamante é intimado para realizar um ato, não faz nada em 2 anos. Acabou? Acabou. Não deu mais nada? Rapaz, que beleza, hein? Mas é isso mesmo. Infelizmente, tem advogado que deixa. Tem. Agora, se eu sempre peticionar, fizer alguma coisa, não incorre nessa punição. Outra coisa, irmão, que eu quero te interromper porque estava lendo esses dias um jornal e aí eu dei com o nome do grande professor. Por quê? E eu queria falar... Notícias populares? E eu queria perguntar uma coisa para você, porque eu sei que está todo mundo falando e pode ser que caia na prova. Brumadinho. Pô, rapaz, esse assunto... Você falou, você sabe... Tem doutorado já no assunto, sabe tudo. Então, conte um pouco para todo mundo, porque o pessoal fica aí. O que acontece? Tem questão ambiental? Tem. Questão tributária, civil e trabalhista. Como que a gente tua pergunta é show de bola, irmão. Olha, temas atuais, infelizmente, né? Nós estamos diante de 3 situações que chamam a atenção nesse começo de ano e acho que é muito bom para a gente aprender. Primeiro passo, gente, nós tivemos Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte, que teve aquela barragem que matou, foi o maior acidente de trabalho do Brasil. Até então, tinha sido, rapaz, isso em Belo Horizonte também, em 71, que 48 pessoas morreram. Brumadinho ganhou isso de lavada. Segunda situação que nós tivemos também, que foi muito agressivo, PR, foi o Ninho do Urubu.
lá o centenamento do Flamengo, em que 10 crianças morreram. E nós tivemos recentemente o caso também do Ricardo Boechat, né, do helicóptero que caiu. Então, eu acho que é bom a gente fazer essa análise dos três, que é importante. Brumadinho, é acidente de trabalho? É, sem dúvida nenhuma, tá certo? A Vale tem que indenizar todos as famílias daqueles, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Ninho do Urubu, aquelas 10 crianças que morreram, também acidente de trabalho. E o Boechat? Pô, ele trabalhou de manhã na Band, tá certo? Ele trabalhou de manhã na Band e ele pegou um helicóptero aqui em São Paulo e foi para Campinas. Quem não é de São Paulo, dá mais ou menos 100 quilômetros, tá, gente? São Paulo, Campinas. E quando ele estava voltando, meu irmão, caiu o helicóptero, o caminhão foi, pumba, bateu. Mas ele estava voltando do trabalho. Rapaz, ele estava voltando de uma palestra particular. Não era acidente de trabalho. Então... Brumadinho e Ninho do Urubu é acidente de trabalho. Porque os dois estavam vinculados ao trabalho. O Ricardo Boechat, como nós, você que é muito chamado para dar palestra. Você que é muito chamado. Deus o livre. Na volta acontece alguma coisa. O LFG não tem nada a ver com isso. E foi o caso. É bom a gente lembrar da pergunta da Luana. Por quê? Não tem mais hora em itinere. Não, acabou. Zerou, beleza. Mas eu tenho acidente de trabalho. Puta, no deslocamento eu vou ter. Amigão, você falou a real. Porque o que acontece? Muitos textos e muitos vídeos da internet, o pessoal está falando. Acabou a itinere, agora acabou também acidente de trabalho de trajeto. Oh, meu Deus. Um é uma lei, outro é outra. Não tem nada a ver. Pessoal, mas tudo bem. Rapaz, antes que essa pergunta venha pra gente, rapaz, aparece a Luana 2 aqui. Sobe. Você sabe que ela vem aqui, né? Então é o seguinte, irmão, essa reforma da Previdência, já cai alguma coisa para nós da OAB ou não? Não. Então vamos esclarecer para deixar claro isso aí que é bom. Pessoal, só cai da data do edital para cá. Para antes. Do edital para cá, não cai nada. A PEC 300, o pessoal fica falando que vai mudar a CLT, vai mudar o artigo 7º. Cai? Não, ela pode entrar em vigor. Não cai para essa fase. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem muita notícia, começa todo mundo a falar, todo mundo diversas matérias, para a prova. Boa. Do edital para trás. Ótimo. Não pode. Por exemplo, então se hoje, Pierre, dia 21 de fevereiro de 2019, a CLT falou, votar agora à noite, acabou a CLT. A prova da OAB pode exigir a CLT? Pode e vai exigir. Não tem a dúvida, né? A gente vai chorar, mas a gente pode exigir. Tanto que muita gente ficou nessa dúvida. Mudou questão de descanso em dezembro. Justo. E todo mundo para a segunda fase ficava, vai cair? Vai cair? Não cai. Mas hoje cai. Hoje cai que você pode faltar ao trabalho para fazer exame para tentar aí prevenir o câncer. Uma boa, aí, amigão. Boa, novíssima, sim. novíssima. Então... E me chama a atenção também que pouca gente está falando, mas a gente tem mais ou menos o instinto faro. Sim. Motorista particular, motorista profissional, lá do 235A. Sim. Porque todo mundo fala assim, não, descanso semanal remunerado. É 24 horas, preferencialmente aos domingos. Para o motorista é diferente. É de 35 horas semanais e se ele fizer longas viagens, é de 36 horas. Exato. Olha que interessante, meu irmão. São coisas que estão dentro da CLT e caem. Você falou do DSR, eu gosto de bater. Por quê? Reza a lenda, eu acho que o pessoal do RH fala, uma vez por mês. Descanso semanal remunerado é uma vez por mês. E aquilo vai me dando uma coceira. Eu falo, pessoal, a gente tem uma lei que eu falo que é a lei camuflada, né? Porque a lei do PLR vai falar do descanso semanal remunerado. Boa, meu irmão, boa. Mas ele fala, você não pode ter 3 domingos trabalhados em seguida. Não é uma vez por mês. É o que você falou. Tem que tomar cuidado, porque senão a gente fica uma vez por mês. Não. 30 minutos, 30 minutos. 30 dias, 30 dias. Não é um mês. Descanso semanal remunerado. Qual que é a regra? Não pode ultrapassar 3 seguidos. Ou seja, eu posso trabalhar 2 domingos. No terceiro eu tenho que folgar. Corretíssimo, PR. Porque isso acontece tanto com o homem quanto com a mulher também. Agora, outro detalhe. O artigo 7º da Constituição, que a gente implora para os nossos alunos lerem. Por favor. Meu, pelo amor de 7º, 8º e 9º. 7º é direito social, 8º é sindicato, 9º é greve. Então, esses 3 artigos, 114 gente, também, por 114 favor. competência, na lata. Tem que lembrar, não pode esquecer Não, dele. dá na veia. Faço até uma tatuagem dele no braço. O 114 e o 7º desse lado. Né? O que acontece? Muitas vezes que é uma questão assim, PR. O 13º salário, ele é calculado sobre o salário. É falsa. O 13º salário é calculado sobre a remuneração. Da mesma maneira, o FGTS. O FGTS, os 8% que devem ser pagos até o dia 7 é sobre o salário. Não, é sobre a remuneração.
Só as férias que tem que utilizar o salário como base. Como o Pierre já falou, tem que pagar as férias 2 dias antes do início, salário mais 1/3. Ele usou salário, usou certinho. Não usou remuneração. Porque o pessoal confunde, Pierre, a diferença de remuneração e salário. É chata. É chato, porque o pessoal usa comumente isso. Então já fica na cabeça o quê? Pô, remuneração, salário, mesma coisa. Não. Salário é o que você recebe mensalmente e que não tem alteração. É aquele valor fixo seu. A remuneração engloba outros valores. Então, dentro da remuneração, você pode ter, por exemplo, gorjetas, gueltas. Boa! O pessoal esquece das gueltas. Boa, que são os prêmios que o empregado recebe, que ganha, né? Então, e engraçado, irmão, que a gente sempre vê a seguinte frase também, que a gorjeta, ela integra o salário. Ai, dica. Se você ler numa frase gorjeta e salário, é falsa. A gorjeta integra a remuneração. Porque remuneração é gênero de salário, gorjetas e adicionais. Sim. E aí o pessoal confunde, acha que é tudo a mesma coisa. Pega, junta aí. E você falou em PLR. Eu gosto de falar de dinheiro, porque falar de dinheiro traz dinheiro, atrai, meu irmão. atrai, é bom. Falar de PLR. Obrigado ali. O pessoal da técnica é muito bom aqui, cara. Gente boa pra caramba. Eu gosto deles, bicho. É sério. Eu gosto desse povo aqui. Eles são demais, né? Valeu. Eu posso pegar, por exemplo, eu tenho uma empresa, uma questão, porque você sabe a questão da OAB, ela envolve muito a interdisciplinariedade, né, meu irmão? Então ela pega um teco de Constituição, pega um teco de Direito Civil, junta ali um administrativo, bate no liquidificador e faz uma questão. Sim. E aí que é uma questão assim para nós, irmão, mais ou menos. O empregador quer pegar o dinheiro que ganhou X e quer dividir com os empregados, como participação dos lucros, sem acordo e convenção coletiva. E aí, meu amigo, dá para pedir integração? Vai ter que dar, não tem jeito. Não tem como, não. Ou seja, a PLR tem que ter acordo ou convenção coletiva? Sim. Boa. Artigo 611 que a gente tratou, está na Lei 10.103 que fala do PLR. Justo. E tem uma outra coisa. Tem muito empregador que fala o quê? Vou dividir os lucros. Te dou um salário de 1.000 e aí eu divido os lucros com você todo mês por 2.000. A lei já fala, você só pode ter o quê? No máximo 2 vezes o PLR. Se tiver mais que isso, tá o quê? Tentando enganar o PLR, porque não vai ter reflexo, fica barato para o empregador. Sem dúvida, natureza indenizatória, que é desvinculada da remuneração. E falando ainda de dinheiro, que é sempre, bom, né? Sempre. Bom. Porque uma ou duas questões sempre caem para ele, coisa que envolve dinheiro. E segunda fase, a gente sabe os pedidos, né, irmão? É puramente ali financeiro. Aí, Pierre, existia um negócio da ajuda de custo que era de 50%. O limite, enfim. Com a reforma? Mudou, Acabou, não tem mais. Já tinha um pouco a jurisprudência batendo nisso, né? Então, mudou, a reforma tirou isso, colocou que você pode receber prêmios habituais, explico o que é prêmio, mas não vai ter natureza indenizatória, não vai ter salarial. E aí eu tenho uma pergunta para você. Manda. Agora está nessa moda, né? Criptomoeda. Meu Bitcoins, amigo, tudo. Puta, que e aí doideira. todo mundo fica, pô... E eu falo, eu trabalho numa empresa britânica. E aí eu falo... Poderia... Você tem cara de britânico. Tem uma... Você parece um lorde. Lorde, tá, boa. Boa, irmão, parece. Se a empresa quiser me contratar me pagando dólar. Rapaz, você quer uma pergunta para a OAB ou para a prática? Porque se fosse para a prática, eu falaria assim, claro, eu assino agora. Porque quem paga mal, paga 2 vezes. Quem trabalha no Brasil tem que receber em moeda nacional. Criptomoeda não pode. Caramba, até criptomoeda já estão oferecendo, bicho? Tem. Porque é fácil, né? Eu te ofereço hoje uma criptomoeda que eu não sei o valor, fica flutuando e ela pode aumentar, pode descer. E aí eu vendo para você, não, compra essa aqui que ela tá boa. Vamos, eu te pago 1 Bitcoin por mês. Pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Tem o que? A insegurança do empregado. Então, meu amigo, rapaz. Tem que ter sempre em salário, que nem você falou, sempre em moeda nacional. Caramba, rapaz, essa é boa. Essa do Bitcoin eu não sabia, não. Pô, o pessoal tá danado. Então, o que acontece? A gente vê muitas situações que a CLT, agora, ela tá focando muito mais no empregador do que no empregado, né, meu irmão? Porque, exatamente, as pessoas falam, professor, a CLT não foi feita para o empregado? Não. O artigo 2º fala de empregador. E o 3º fala de empregado. E a gente sabe que na lei, PR, o que está mais importante é o que está acima. Tem antes, sim. E o que está pior vai lá embaixo. Né? Enfim. Então, na dúvida, fique a favor sempre do empregador. Ou seja, o empregado tem os seus direitos básicos, mas no momento de fazer uma questão, sempre opte por aquilo que valoriza a empresa. Aí eu estava vendo lá no 611A, meu irmão, que ele fala do seguro-emprego. Porque tem o seguro-desemprego e tem o programa seguro-emprego.
que essa semana a Ford vai fechar no Brasil. Mais de 24 mil empregados vão rodar aí, né? Direto e indiretamente. A situação que vai ser. Aí o que acontece? É mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, Pierre, o determinado governo federal pagou parte do salário de um grupo para que aquele grupo não fosse mandado embora. Então a empresa pagava um pouquinho e o governo pagava um pouquinho. Por exemplo, você que é um lord inglês, sabe que na Inglaterra e na Alemanha, eles praticamente custeiam isso para não ter demissão. Então esse programa Seguro-Emprego, ele existe no Brasil, é uma lei de 2015, o governo federal banca o salário dos empregados, a empresa banca parte, pelo menos para a empresa se reestruturar e não mandar embora. E teve uma coisa, já que você falou dessa da empresa não mandar embora, tem aquela possibilidade do empregador, junto com o sindicato, suspender o contrato dos empregados. Puto, 476. Essa é para boa. Essa é boa. Não demitir, eu dou um curso profissionalizante, não pago o salário, dou uma indenização. E aí eu não demito, eu ajudo também a empresa, indiretamente ela consegue se reerguer. Uma questão aí que... Ó, Pierre, conforme nossa área técnica que está nos informando aqui, muito simpático aqui, muita gente boa, temos 5 minutos, né, amigo? Quer falar suas considerações finais aí, seu recado de fé, de força? Que eu acertar a questão. Amo. É para acertar a questão. Reforma da CLT trouxe aí uma questão que o pessoal confunde muito. Você tem um empregador que se ganha 2 vezes o teto máximo da Previdência tem aí um ensino superior, ele vai poder negociar sem o sindicato as mesmas questões do artigo 111A. E aí foi uma novidade, perfeito. Só que outra novidade que bateu muito, que o pessoal também lembra aí do empregador que ganha muito, é o quê? Arbitragem. E a arbitragem, ela não tem os mesmos requisitos dessa negociação. E eu fui estudando e eu acho que eu tenho um porquê, eu tenho uma maneira de você decorar. A pessoa que tem um ensino superior ganha 2 vezes mais, ela vai o quê? Conseguir, porque ela tem um ensino superior, vamos dizer, tem um conhecimento aí para conseguir, para ver o que pode, o que não pode, não é abrir mão, mas negociar melhor. Mas aquela pessoa que ganha muito, e aí quando eu venho, uma pessoa que ganha muito, jogador de futebol. Justo. Ele não necessariamente ele tem o ensino superior. Então, às vezes, ele não vai conseguir negociar. Mas como ele tem um contrato muito específico, eu posso fazer uma arbitragem. Então, arbitragem não tem que ter ensino superior. Mas para eu fazer a negociação, ensino superior. Igual dos dois, ganhar 2 vezes mais que o teto da Previdência. Mais ou menos quem ganha mais do que 12 mil reais hoje pode se beneficiar dessa grande vantagem. Ou seja, e que aqueles contratos que tiverem arbitragem, Pierre, não podem procurar justiça do trabalho. É aquele árbitro. Sim, tem até preliminar no CPC falando disso, né? Tem. Sua dica final, vamos lá. Olha, meu amigo, eu sempre gosto muito de falar de dinheiro, né? Você adotou, né? Bom, gosto. Então, a minha dica final para você é exatamente analisar a diferença de remuneração e salário. Sem dúvida nenhuma, uma coisa está desvinculada à outra. Remuneração é gênero e uma de suas espécies é empregado. Então, lembra, salário, gorjetas e adicionais. E bate bola rápido. Hora extra, 50%. Insalubridade, 10%, 20% ou 40%. Periculosidade, 30%. Transferência, 25%. Noturno, urbano, 20%. Rural, 25%. E penosidade? Eita, sempre cai essa, hein? Sempre não, caiu uma vez. Puta, não. O pessoal tem que lembrar que tem que ter convenção coletiva. Tem, porque não é uma norma de eficácia limitada. Não tem aplicação. Está dentro da Constituição, mas não é uma questão geral. Então tem que ter uma convenção coletiva para finalizar e arrumar o que vai ser penosidade ou não. Bom, meu amigo, eu acho que esse nosso papo passou rápido, irmão. Passou. E caramba, hein? Vamos gabaritar. Vamos gabaritar. O que você é a tua opinião? Você acha que a gente vai ter muito aluno na segunda fase? Todo mundo. Só nós? Não. Penal, tributário, mas isso aí é chato. É de segunda fase de direito do trabalho. A gente tem muita questão. A gente corrige peça. A gente faz grupo do WhatsApp. Dita peça para os alunos para eles saírem. Domingo a gente tá mandando mensagem para os caras. A gente é um cão. Live no Instagram. A gente vai fazer tudo para eles. Qual que é o seu Instagram, irmão? Quer falar aí? Pierre1712. Por que 1712? Meu aniversário. Isso é uma propaganda, gente. Danado, rapaz, danado. PR1712. Legal, meu amigo. Obrigado. E o seu? O meu? Eu ia falar Gleibe 1609. Entendeu? Não. Professor Gleibe, aí acham nas redes sociais, tranquilo. Vai ter muita dica para eles. Para nós, né, irmão? Vamos fazer muita coisa bacana aqui, irmão. Que seja uma jornada vitoriosa, meu irmão. Todo mundo para nós para eles. E para eles. Pierre. Valeu. Obrigado aí pela conversa, viu? Tamo junto. Vamos lá. Tchau, gente. Tchau.